Vamos ouvir uma palavra abençoada agora. Abre o teu coração, Deus quer falar com você. Amém? Bora, pastor. Amém, amém, amém. Né? Estamos aqui para isso, a ministrar a palavra do Senhor, para falar aos corações. Mas eu quero saber de você, se você está ouvindo bem, se o som está chegando assim de uma forma bem clara, né, para você, se também a imagem, né, está sendo transmitida aí de uma forma que esteja assim proporcionando a você uma boa visualização. Coloca um joinha aí para a gente dar esse feedback, que é muito importante aí, ó. Então já tem uns améns aí, eu espero que seja em relação também a isso, porque nos dá a noção de como está a nossa transmissão, ok? Nós temos, por enquanto, fazendo este culto online, estamos aqui improvisando, né? Estamos de casa, então, às vezes não temos os recursos que temos na igreja, mas o que importa é que a palavra de Deus será pregada, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra maravilhosa com você nesta noite. O tema da mensagem que eu vou trazer aqui é movidos pela visão que vem de Deus. Olha que tema importante. Será que você tem sido movido por uma visão que vem de Deus para a sua vida, para o seu coração? E eu vou chamar essa visão de visão espiritual. Então, nós vamos falar sobre a visão espiritual, sobre a importância da visão espiritual. E eu quero trazer um texto para você, você pode acompanhar a leitura, tanto lendo na sua Bíblia impressa ou na sua Bíblia aí no aplicativo, ou acompanhar a leitura que eu irei fazer aqui em Gênesis capítulo número 13. Gênesis capítulo número 13, os versículos de 8 a 13. Vamos lá? Gênesis 13, de 8 a 13. Nos diz o texto sagrado. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Uma das coisas mais importantes acerca de você é a visão que te move. É a visão que te move. Essa é uma das coisas mais relevantes acerca de você. Quando nós olhamos para a sua vida de uma perspectiva espiritual, então é muito importante que nós identifiquemos qual é a visão que te move. Porque a visão que nos move determinará nosso futuro, determinará os dias vindouros na nossa vida. Nós encontramos este princípio no exemplo de Abraão e Ló. Vocês conhecem a história de Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão, filho do seu irmão mais novo, Harã. Quando Abraão partiu da sua terra, de Ur dos Caldeus, Ló o acompanhou. Eles foram para Harã, ali o seu pai morreu, o pai de Abraão, avô de Ló, e eles continuaram juntos até chegarem a Canaã. Mas eles enriqueceram, e os seus rebanhos se desenvolveram a tal ponto de não caber todo aquele rebanho em uma só terra. E houve a necessidade, então, de uma separação. E Abraão chama Ló e propõe isso a Ló. Vamos nos separar porque nós somos parentes chegados. Está havendo contenda entre os meus pastores e os teus pastores. Isso está logo um pouco acima dos versículos que lemos. E nós não devemos brigar, somos
chegados. E o que é que acontece? Abraão diz a Ló, olha, se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda, e se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. E a palavra que nós lemos aqui diz que imediatamente Ló ergueu os olhos e viu com os seus olhos físicos, com os seus olhos naturais, toda a campina do Jordão. E essa campina devia ser algo assim maravilhoso para os rebanhos. Ela era bem regada, como diz o texto sagrado. Era como o jardim do Senhor, como a terra, né, do Egito até a região de Zoar. Mas então acrescenta aqui a Bíblia alguns dados que são fundamentais para a gente compreender este tema. Ela diz que isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si esta campina. Mas também no versículo de número 13, o texto diz que os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Uma das coisas mais importantes acerca de você é o tipo de visão que move a sua vida. Nós poderíamos citar tantos exemplos bíblicos aqui, não é verdade? Nós poderíamos falar sobre a visão que movia Abel e a visão que movia Caim. Por que Abel entregou uma oferta que foi aceitável aos olhos de Deus? E por que a oferta de Caim foi rejeitada? Uma visão moveu Abel, outra visão diferente moveu Caim. Abel foi movido por uma visão espiritual. A visão que lhe fez perceber que a sua oferta faria diferença para Deus. Não seria algo irrelevante, não seria apenas um ato de religiosidade para cumprir uma tabela de dia de culto, não. Ele foi motivado por uma visão espiritual que mostrava a ele que o Senhor estava entronizado para receber aquilo que lhe era ofertado no altar. Então ele pega o melhor do seu rebanho e ele leva isso. Mas diz então a palavra de Deus que Caim, movido por um outro tipo de visão, uma visão meramente humana e natural, a visão de quem vai para prestar um culto sem ter expectativa da manifestação, da aceitação e do poder de Deus sendo revelado ali. Então ele pegou de alguns frutos, sem haver uma escolha, sem haver uma seleção, sem haver uma motivação em seu coração, porque a visão não trouxe motivação. Ele levou, talvez pensando, olha, eu estou aqui para cumprir uma tabela, Deus não precisa de fruto nenhum, Deus não come estes frutos, esses frutos vão se estragar ali no altar de Deus, ou então serem queimados no altar de Deus, então isso pouco importa se são frutos bons, ou frutos ali que já estejam passados, ou frutos verdes, não importa, o que importa é que eu vá lá. Mas Deus não se agradou disso, Deus não quer saber de o que importa é eu vá lá. Deus quer que você leve o melhor para entregar no seu altar. Mas uma visão moveu um, outra visão moveu o outro. A vida de Noé, como por exemplo, a visão que move Noé a enxergar o invisível e a permanecer firme por 100 anos na construção de uma arca, esperando um grande dilúvio que viria da parte do Senhor. Agora a visão de toda aquela geração foi uma visão contrária à visão de Noé e da sua família. Foi uma visão de incredulidade. Noé pregou durante todo esse tempo, ele alertou, ele replicou a visão que Deus trouxe ao seu coração, mas eles não creram, eles não aceitaram, eles não receberam aquela visão que vinha de Noé. Esaú e Jacó, como por exemplo, qual era a visão de Esaú? De que me vale uma primogenitura se eu estou aqui para morrer de fome? Então ele não soube valorizar a bênção de Deus na sua vida, porque a sua visão não lhe dava uma perspectiva do que aquela bênção de primogenitura iria proporcionar ao seu futuro. Ele não tinha essa visão, ele não tinha esse entendimento, consequentemente, mas Jacó não. Jacó teve uma visão do que era a bênção da primogenitura, e por isso ele se esforçou por ela, mesmo usando meios os quais Deus não aprovava. A mentira, né, o engano, Deus tratou com ele depois, mas com certeza a sua atitude foi relevante aos olhos de Deus, porque ele desejou aquilo que ele sabia que era uma promessa de Deus, não só para a sua vida, mas para o seu futuro. Veja a diferença, porque isso é muito importante para mim e para você.
Nós precisamos compreender princípios como estes. Você sabe por quê? Porque muitos de nós estamos sendo movidos por uma visão meramente natural, uma visão que vem de um sentido físico, uma visão que vem dos nossos próprios olhos. E aqui estão estabelecidas nesse texto que nós lemos duas visões distintas, e nós já estamos falando sobre elas. A primeira destas visões é a visão que teve Ló. A visão que motivou a escolha de Ló. E quais foram as implicações de ser movido, de se permitir mover ou ser motivado por uma visão natural. Ele olha a campina do Jordão e ele vê algo que se torna aprazível aos seus olhos físicos, aos seus olhos naturais. Então ele tem aquela visão como algo maravilhoso, como ali a coisa que seria mais acertada para ele. Mas quando você olha a partir do capítulo 14 e os capítulos 18 e 19, você vai ver aonde esta visão levou Ló. Essa visão levou Ló para momentos difíceis, para tragédias na sua vida. A primeira delas, no capítulo 14, fala como alguns reis invadiram a cidade de Sodoma, Gomorra e aquelas cidades ali circunvizinhas e levaram estes reis cativos, todos os homens e mulheres de Sodoma, de Gomorra e daquelas cidades, os seus rebanhos e tudo. Se não fosse uma intervenção da parte de Abraão, movido, e munido por Deus, de unção, de graça, de poder, Abraão junta ali aqueles que são seus servos e sai no resgate de Ló, porque ele amava o seu sobrinho. E ele consegue resgatar não só Ló, mas como todo aquele povo daqueles reis. E ele os traz de volta. Essa é a ocasião que ele conhece Melquisedeque e entrega o dízimo de todas as coisas ali. Mas o que é importante se ver nisso é que existe uma consequência muito séria quando nós permitirmos que os nossos olhos, a nossa visão natural, determine os nossos passos, determinem as nossas ações. Lá nos capítulos 18 e 19, nós vamos então ver Jó lidando com a tragédia que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra, que foi levada ao juízo divino, pois tamanho era o seu pecado, tamanha era a sua iniquidade praticada diante dos olhos do Senhor. E Deus então destrói aquelas cidades, e pela misericórdia dele, ele poupou a vida de Ló. Mas Ló perdeu tudo que era seu ali. Ló teve que deixar todas as coisas no passado. Também Ló perdeu naquele evento a sua esposa, porque ela, se agradando das coisas que existiam em Sodoma e Gomorra, ela olha para trás e ela descumpre uma ordem expressa do anjo que os tirou dali, que disse a ela: não olhem para trás. E ela olhou e se tornou uma estátua de sal. Disso nos fala o Senhor Jesus lá em Lucas, capítulo 17, quando ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha só, isso é um momento de tragédia, mas tudo parte da motivação que vem de uma visão meramente humana. Quem decidiu ir para este lugar pervertido, este lugar de iniquidade, de transgressão, foi o próprio Ló. A partir daí, outros eventos terríveis eles acontecem na vida de Ló. As suas filhas, eles vão morar agora em uma caverna, não tinham mais paz de voltarem à cidade mesmo destruída para reconstruir, porque temiam um novo juízo de Deus, estavam morando em uma gruta, em uma caverna, e ali as suas filhas não viram expectativa de gerar descendência ao seu pai, e têm uma atitude insana. Elas o embebedam e se deitam com ele e geram dele. Uma em um dia, outra em outra, e duas nações se levantam ali. A nação dos Moabitas e a nação dos Amonitas. Mas se você olhar a história dessas nações, você vai ver que houve consequência do pecado em todas as gerações deles, até o ponto deles sumirem na história. Você não acha hoje a nação Moabita ou a nação Amonita habitando em nenhum lugar da terra. Por quê? Porque eles foram assimilados por aqueles povos que os levou cativo, invadiram, e desapareceram.
Essa foi a consequência de uma decisão motivada por uma visão dos olhos naturais. Cuidado com isso. Cuidado, porque essa pode ser a história da sua vida neste tempo. Você esteja decidindo por aquilo que vê. Você esteja decidindo por aquilo que cobiça. Você esteja decidindo por aquilo que acha que é relevante aos seus olhos. Mas será que esta é a visão que Deus quer para a sua vida? Lembre-se de Eva. O que aconteceu com Eva? Deus havia dado uma visão a Adão, uma visão a Eva. Que visão era essa? A visão de que eles viveriam eternamente ao lado do Senhor. Em um ambiente de paz, em um ambiente de comunhão, em um ambiente de vitória. Mas o que aconteceu? Ela foi movida por uma nova visão, uma visão carnal. Uma visão que vinha dos seus olhos de um sentido físico. Quando ela viu aquele fruto e ela ouviu aquelas palavras que seduziram a sua alma. E a Bíblia diz que ela viu aquele fruto e ela enxergou naquele fruto sabor, entendimento que o fruto poderia dar, um fruto aprazível, e movido por uma visão meramente natural, uma visão humana, sem direção nenhuma de Deus, ela tomou do fruto e comeu, e depois deu ao seu marido, e este também comeu. Observe que muitas tragédias na nossa vida, elas são oriundas disso, de sermos movidos por uma visão natural, uma visão humana. Sempre pessoas chegam para nós, né? É comum pessoa chegar para a gente e dizer assim: se eu pudesse, eu estava morando em tal lugar. Como eu gostaria de morar, quem sabe ali na beira da praia, não é verdade? Como eu gostaria de sair daqui, morar e fazer isso, ou ter um trabalho A ou um trabalho B, ou abrir uma empresa A ou uma empresa B. E eu te pergunto, quem te disse que isso é bom para a tua vida? Quem te disse que isso é uma visão que vai garantir um futuro de bênção, um futuro de paz na sua vida? Olha o que aconteceu com Ló. As campinas do Jordão eram maravilhosas. Ali estava uma terra irrigada, verde, como um jardim do Éden. Que coisa linda deveria ser, né? E quão, assim, seria importante para nutrir o rebanho, tendo muito espaço, muita água, muita vegetação ali para alimentar os rebanhos de Ló. Mas ele não consultou a Deus, ele não foi movido por uma visão espiritual, e o seu fim foi trágico. Não foi assim a história de Abraão, porque Abraão, ele já vinha sendo movido por uma visão que era oriunda da vontade de Deus para a sua vida, e ele continuou a perseverar nesta visão. E ele, ao contrário de Ló, ele espera Deus falar ao seu coração. Ele espera que Deus falasse com ele. E então a gente vai ver aqui, a partir do versículo de número 14, do capítulo 13, que depois que Ló toma sua direção, movido apenas por uma visão natural, Abraão espera Deus movê-lo, não por uma visão natural, mas por uma visão espiritual. Então Deus fala com ele. Deus revela a sua vontade, Deus revela o que virá, o seu propósito, e o Senhor diz para ele, a partir do verso de número 14, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos. Tudo começa assim, você já viu? Olhou e viu. Aqui Deus está dizendo para ele: erga os olhos. Quem deu a visão? Entenda que nós lemos aqui no início, no versículo 10 deste mesmo capítulo, que Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão. Mas aqui, com Abraão, não foi Abraão, mas Deus quem o mandou erguer os olhos agora. E aqui é no sentido dele olhar para um objetivo. Olhar para algo que Deus queria que ele fixasse na sua mente e no seu coração. Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você
E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Olha como é que vai a história de Abraão. Movido por uma visão espiritual, ele segue o propósito de Deus, ele segue na direção que Deus o deu. E eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho absoluta certeza que esta localidade que Abraão foi morar não tinha pastos tão verdes como a Campina do Jordão, e não tinha água tão abundante como a beira do Rio Jordão. Mas existia uma garantia, a garantia de que Deus estava direcionando a vida dele e o iria abençoar. E a palavra do Senhor, Deus diz então que ele não titubeia mais uma vez, mas movido pela visão do Senhor, ele segue e ele vai habitar na terra que o Senhor mostrou e ordenou que ele migrasse para lá. E a palavra de Deus diz que a primeira coisa que ele faz, quem anda movido pela visão, primeira coisa que ele fez ali, ele não foi levado para aquela terra por outras pessoas. Porque um dos grandes perigos para a nossa vida é sermos movidos por uma visão que não é a visão de Deus na nossa vida, mas a visão que alguém tem. E às vezes a gente segue a visão que alguém tem, não é verdade? E a visão que alguém tem não quer dizer que é a visão de Deus para a nossa vida. Mas então, quando ele chega ali, a primeira coisa que ele faz, e ali edificou um altar ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Quando somos movidos por uma visão que vem de Deus, tudo resulta em nossa vida em culto a Deus, em glorificação a Deus, em adoração a Deus. Abraão foi para um lugar que talvez, se ele olhasse pelos olhos naturais como olhou Ló, ele poderia dizer, Ló está em muito maior vantagem do que eu. Ló está, olha, Ló foi para um lugar onde os rebanhos dele podem se multiplicar muito mais. A minha terra aqui é mais seca, é mais árida. A minha terra aqui tem menos vegetação e tem menos recursos hídricos. Eu vou ter que cavar poços nessa terra para que a terra dê água. Mas isso é o menos relevante. Não somos chamados para andar por vista, mas por fé. Não somos chamados para determinar o que devemos fazer, mas para que Deus esteja direcionando o nosso viver. Não é fácil andar por uma visão que vem de Deus, porque a visão que vem de Deus, às vezes, é completamente contrária àquilo que a lógica nos mostra. Mas Deus não trabalha por lógica humana. Deus não se move por lógica humana. Isso é um conflito nosso, não é um conflito divino. E se você tem a experiência de que Deus é grande e poderoso na sua vida, isso não vai fazer diferença para você. Não importa o que Deus está mandando que você faça, se é uma visão que vem do coração de Deus para o seu coração, para a sua vida, isso vai trazer uma recompensa e uma vitória para você. Eu não tenho dúvida disso. Agora eu quero que você me diga, antes da gente seguir a partir daqui, se você está disposto a andar por uma visão espiritual. Se você está disposto a abrir mão da visão que você tem, uma visão que é sua, que é do seu coração, para dar lugar à visão que Deus está trazendo ao teu espírito. Talvez agora mesmo Ele está te mostrando aquilo que você decidiu fazer, que não é da vontade dEle. Aquilo que você decidiu realizar, mas que lá no fundo, você sabe que essa não era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você está disposto a viver pela visão que vem de Deus, por uma visão espiritual, e se mover por ela e confiar plenamente de que ela te reservará o melhor para a sua vida? Coloca para mim aí no chat, Coloca aí a tua mensagem. Eu creio, eu vou me dedicar a isso, eu vou me render ao Senhor. Eu quero ver a participação de vocês. Se não foram arrebatados ainda, estão por aí, então interajam aqui, que é para a gente ter essa noção. Olha aí, eu estou vendo as mãozinhas.
Outra verdade, amém? Olha, gente, é muito importante que você participe. Eu já disse a você aqui, é uma forma de você se posicionar. Quando você coloca aí essa sua escrita, essa mãozinha, isso é uma forma de você estar trazendo para fora o que está no seu coração. É um testemunho seu. É uma forma de você dizer, eu estou recebendo isso da parte de Deus. Eu estou, recebendo pela fé esta palavra no meu coração. Então isso é muito importante. E Deus está querendo que nós venhamos a abrir mão daquilo que é propriamente nosso para receber aquilo que é de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos estimula a buscar as coisas que são do alto, as coisas que vêm lá de cima, e não as coisas que são aqui da terra. Nós não podemos ser movidos pelas coisas da terra. E quando nós buscamos como prioridade as coisas que são do alto, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus tem uma medida de tudo para você, inclusive uma medida de riqueza. E se Deus quiser te dar muitas riquezas, ninguém poderá impedir isso. O Senhor vai agir na sua vida, desde que você seja subserviente à vontade do Senhor, ao desejo do Senhor. Então o que importa é isso. O alfabeto do cristão, alguém já disse, é o obedecer, né? É o obedecer. Então, isso é muito importante, querido. E eu quero então dizer para você quais são as diferenças, né, destas visões. Pontuar algumas coisas para a gente finalizar aqui então. A visão espiritual é proveniente do propósito de Deus para a sua vida. A visão natural provém do seu próprio propósito. Ela é fruto da sua própria escolha. Você entende isso? Você entende a diferença de algo que é determinado por Deus para a sua vida, que é o propósito de Deus para você, e aquilo que é o seu próprio propósito? Sabe o que a Bíblia diz acerca das nossas escolhas? Enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Profeta Jeremias. Olha aí. Enganoso e corrupto é o coração do homem. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que você talvez seja aí um vaso de Deus, sabe? Um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que nos acompanha. Mas o fato de você ser uma pessoa regenerada não implica em dizer que não haja enganos no teu coração. O teu coração pode te enganar, mas Deus jamais te enganará. O teu coração pode falhar contigo, mas Deus jamais falhará com você. O teu coração pode te levar a fazer escolhas que determinem derrotas na tua vida, mas Deus sempre te fará fazer escolhas que determinem vitórias na tua vida. Isso não quer dizer que essas escolhas não passarão pela prova, da dor, às vezes do desânimo, às vezes do cansaço, do sofrimento, mas o resultado será sempre um resultado de bênção e de paz. Então não escolha por aquilo que vem do teu próprio coração, mas segundo o coração de Deus. Que a tua vontade seja submissa à vontade de Deus. Anula a tua vontade para que Deus reine em teu viver. Tira a tua pessoa, o teu ser, o teu ego do trono da tua vida, do teu coração, e deixa Deus reinar. Ah, pastor, eu sou crente, daí? E você me vai dizer que muitas coisas que você faz não vêm de você mesmo? Você vai dizer para mim que muitas das suas escolhas não são determinadas pela sua própria vontade, mesmo quando você sabe que essa não é a vontade perfeita de Deus? É verdade, não é? Então é tempo de você se render ao Senhor e dizer: cumpra-se em mim a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A visão espiritual se baseia em um sentido espiritual, a fé. Por isso ela alcança verdadeiros milagres, porque ela é baseada na fé. É um sentido espiritual. É um sentido, por assim dizer, porque é uma forma de ver as coisas. O que é a fé? Firme fundamento de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê.
Hebreus, capítulo de número 11, versículo 2. É assim ou não é? Então é importante que você compreenda isso. Quando nós somos movidos por uma visão espiritual que se baseia no sentido da fé, a fé nos leva a alcançar milagres tremendos. Milagres que são, assim, impossíveis de serem alcançados quando movidos por uma visão natural. Porque uma visão natural, ela se baseia em um sentido físico, na tua visão ocular. É naquilo que você vê que você crê. É aquilo que você vê que você cobiça. É aquilo que você vê que você deseja. Então você é movido por isso. E esta não é uma área de realizações de milagres. O natural não é um âmbito em que se promova milagres através dele. Os milagres se manifestam nele, mas não são oriundos dele. Ninguém faz milagre por sua vontade. O milagre vem porque cremos naquele que opera maravilhas no meio de nós, através de nossa fé. E a nossa fé determina, né, o sucesso da visão que veio ao nosso coração. Nós cremos que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Amém? Uma terceira coisa, a visão espiritual projeta o futuro no presente. Guarde isso. Guarde isso. A visão espiritual projeta o futuro no presente, mas a visão natural projeta o presente no futuro. É uma inversão. E eu vou te explicar por quê. A visão espiritual projeta o futuro no presente, porque ela é movida pela fé. E o que é a fé? É o firme fundamento de coisas que se esperam. Então, aquilo que você espera, você já vive a alegria de recebê-lo. Se você está sendo movido por uma visão espiritual, você já vê o que você espera receber. Você sabe o que é que me motiva todos os dias? Eu saber que eu vou alcançar aquilo que me alegra e que eu não vejo, que os meus olhos ainda não veem, mas eu tenho absoluta certeza que eu vou abraçar isso, porque o que me demanda é a fé. A fé que está no meu coração diz: eu sou o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu sou a convicção de fatos que você não vê. Então, a visão está firme. A visão está estruturada. A visão está sobre alicerces firmes que nada pode destruí-la. Esta é a visão que vem de Deus. Por outro lado, a visão natural, ela projeta o presente no futuro. Por quê? Porque você vê algo que deseja e diz: este será o meu futuro. Você vê alguém morando em alguma casa e diz assim: ah, eu vou alcançar isso um dia. Você vê um carro bonito e diz: ah, eu vou ter um carro desse um dia. Aí você passa ali e vê alguém na praia e diz: ah, um dia eu vou morar aqui como essa pessoa mora. Aí você vê alguém com um negócio e diz: ah, um dia eu vou ter um negócio desse. Então você olha para aquilo e projeta o seu futuro em cima disso. Mas você não tem garantias nenhuma quanto a isso. Porque você não é movido por fé. Você é movido por vista. É a cobiça de coisas naturais, de coisas que estão diante dos teus olhos, que são coisas agradáveis. Mas o que essas coisas são para nós, afinal de contas? Você vê uma casa terrena e diz: ah, este vai ser o meu futuro, eu vou morar aqui, eu vou morar nesta mansão, eu vou morar neste baita apartamento. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu zombo dessas moradas quando eu penso na morada que Deus preparou para mim no céu, que preparou para você no céu. É bom que nós tenhamos boas casas, que você more muito bem aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Sobre estas coisas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para você e para mim também. Eu sei que você quer aí, eu estou querendo trocar meu carro, andar num carro novo. Legal, não tem nada contra isso. Mas eu quero dizer
que isso não deve ser o que motiva o teu coração. Sabe por quê? Porque lá no céu tem algo mais especial para você. Talvez você saia daqui como Elias, né? Em um redemoinho, em um carro de fogo, e suba aos céus. Que coisa maravilhosa, hein? Ou se hoje o povo dizia, é um OVNI, é um disco voador, lá vai fulano no disco voador, ali foi abduzido, não, foi arrebatado. É porque eles não conhecem a mente de Cristo, não é verdade? Que coisa linda. Então é muito importante. Uma outra coisa, para que a gente caminhe para a finalização dessa mensagem. A visão espiritual garante tua semeadura e teu futuro apontado por Deus. A visão espiritual vai garantir o sucesso da tua semeadura. As tuas sementes não perecerão. Olha que tudo o que Abraão plantou, houve uma colheita não só na sua geração, não só enquanto ele estava vivo, mas uma colheita que dura até hoje. Nós somos frutos desta colheita. Eu e você somos abençoados no descendente de Abraão, que é Cristo. Olha que coisa linda. Nós conhecemos a descendência de Abraão, que está lá na sua terra, na terra prometida, lá em Israel. Nós conhecemos, né, todos aqueles que são filhos espirituais de Abraão, através da obra do seu descendente Jesus Cristo. Todos nós, a igreja do Senhor. Então, a semeadura foi garantida e o futuro também. Mas a visão natural é enganosa e pode comprometer tua semeadura e o teu futuro. Olha o exemplo de Ló. Ló conhecia Deus. Ló é chamado de justo por Pedro. Ló sabia que Deus era santo, que Deus era poderoso, que Deus era criador de todas as coisas. Mas, de fato, como que isso influenciou na vida e nas gerações futuras de Ló? De forma nenhuma, muito pouco na sua vida e nada, absolutamente nada nas gerações vindouras. Salvo porque Deus se lembrou dele, né? Se lembrou dele para que Israel, quando passasse pela terra dos seus aparentados, não colhesse nem tirasse nada dali. Mas depois houveram conflitos e este povo foi sendo derrotado aos poucos. A única boa semente que teve de Moabe foi quem? Quem é que sabe? Ruth, a Moabita, esposa de Boaz, mãe de Jessé, avó de Davi. A única coisa que veio de bom de lá, o resto tudo condenado por Deus. E pereceram. Todo o futuro foi comprometido. A visão espiritual fala da coletividade. A visão natural fala do que é tão somente meu. Deus não fala do que é somente meu, do que é somente teu. Todo o propósito de Deus está para muito mais além do que apenas e tão somente abençoar a minha ou a tua vida. Tudo que Deus nos dá, tudo que Deus investe em nós, tem o propósito de ser para abençoar a sua igreja, o seu reino. Coloque isso no seu coração. Este ano eu estou ganhando muito dinheiro. Existe um propósito que está para além de você acumular riquezas, de você comprar bens materiais, de você programar viagens. Isso tudo é muito bom. E não está aqui nenhuma fala condenatória a isso. O que eu quero dizer para você é que aquilo que Deus te dá não é propriamente seu. Tudo é dele. Você só é um mordomo. Saiba como cuidar das coisas de Deus. Quando você tem uma visão que é meramente uma visão natural, que é meramente sua, essa coisa diz respeito a você. É o meu negócio, é a minha coisa, é aquilo que é meu, eu vou para isso porque é meu, eu quero aquilo. Mas quando você tem uma visão que vem de Deus, você compreende que Deus vai usar o fruto desta visão para abençoar muitos. Olha o exemplo de Abraão. Na tua descendência, no teu descendente, serão benditas todas, diga comigo onde você estiver, todas as famílias da terra. Olha o propósito de Deus, em cima de uma visão espiritual que ele deu a Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Imagine, se você está abrindo um negócio e Deus diz assim, este negócio que eu coloquei no seu coração é para que você abençoe
todas as famílias de Salvador. Você fala o quê? Não é verdade? Se Deus está dizendo, ó, esse negócio que você está abrindo é para você ajudar, é sua igreja. Você já diz, ai, 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 já vem agora Deus me apertando sem me abraçar. Aí fica difícil. Porque nós estamos apegados. A gente pensa, isso aí é só pra gente. Ah, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou desfrutar disso. Não quer só falar de coisas financeiras, mas até um dom. Às vezes as pessoas buscam dons para o seu próprio bel prazer, para dizer, não, porque eu sou usado por Deus assim, eu sou usado por Deus daquele jeito. Ah, porque Deus me toma e me usa. Rapaz, se Deus só faz isso para você mesmo, cuidado com esse dom não vem de Deus, não. Você precisa entender que Deus te deu para a igreja, para você edificar a igreja. O seu talento é para edificar a igreja. Se você canta, é para edificar a igreja, é para louvar a Deus. Se você toca, da mesma forma. Se você prega, da mesma forma. Não é? Os seus recursos, da mesma forma. Glorifique a Deus. Que Deus eu te dou com amor. Isso é para a tua obra, é com amor. Eu me entrego com amor. Eu vou dramatizar, eu vou participar aqui da coreografia que eu sinto desejo, eu vou participar. Tudo é com amor. O meu tempo é para ganhar almas para Cristo. É para estar numa célula, Senhor. É para fazer a diferença. Não, meu tempo é meu. Meu tempo é meu. Eu sei o que vou fazer com o meu tempo, sabe? Não. Se tu tem uma visão natural, você não sabe o que você vai fazer com o seu tempo. Mas se você tem uma visão que vem de Deus, você saberá sim. E por fim, eu quero terminar com isso aqui, a gente já está tomando tempo, né? A visão do coração visa uma recompensa eterna. E a visão dos olhos visa uma recompensa terrena. Eu vou te mostrar que isso é muito claro na Bíblia. Quando Ló, ele olha aquela campina, ele visa o retorno que daria ao seu gado. Ou seja, algo momentâneo, algo da hora. É algo para receber agora, para ter agora. Mas Abraão não. Quando Abraão se permite mover por uma visão sobrenatural, por uma visão espiritual, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos aqui. Primeiro de 8 a 10, depois de 13 a 16. Para a gente fazer o fechamento. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10 diz o seguinte: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Essa não é uma cidade terrena. Não é uma cidade feita por mãos humanas. Versículo 13 a seguir. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não em uma terra, mas na terra, no planeta Terra. Não é verdade? Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Quando Abraão anuiu aquela visão espiritual, a visão que veio de Deus, ele não visava uma recompensa terrena. Por isso ele podia ir para terras mais secas do que as terras que foram escolhidas por a visão natural que Ló teve. Ele poderia ir para aquelas terras mais secas, porque ele não viu o momento. Ele olhava para a eternidade. Ele sabia que existia uma recompensa que o aguardava, não para ser desfrutada apenas nessa existência terrena que é tão breve, que é tão curta, mas a recompensa que ele almejava era uma recompensa para toda a eternidade. É isso que nós devemos buscar. Seja movido por uma visão que vem de Deus, porque a visão que vem de Deus trará uma recompensa eterna
para a sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos viver por Tua palavra. Queremos viver, ó Deus, como homens e mulheres espirituais. Somos novas criaturas em Cristo. E se alguém que participa deste momento, ou que nos ouve neste canal de YouTube, ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, ainda não entregou a sua vida ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pode fazê-lo nesta hora, Senhor. Para que ele seja contado como família de Deus e seja alguém movido pelo Espírito Santo e que também venha a ser movido por uma visão espiritual que nos projetará a um futuro segundo o propósito de Deus, a um futuro de vitória, a um futuro de sucesso, mesmo tendo uma jornada de lutas, uma jornada de sofrimento. Isso não determinará o nosso futuro. O nosso futuro é determinado por Deus. E nós abraçaremos todas as vitórias que o Senhor nos dará, tanto nesta terra, como aquele grande galardão que está preparado para nós na eternidade. E todos aqueles que creem nesta palavra, vivam de acordo à vontade de Deus em Cristo Jesus. Assim eu abençoo o teu povo, a todos quantos nos ouvem nesta noite, nos veem nesta noite e durante todos os anos, todos os tempos em que essa mensagem chegar a um coração, Senhor, que o Senhor gere esta fé, essa convicção e este fruto de bênção em sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você recebeu essa palavra, dê um amém aí. Amém. Mas um amém de crente, sabe? De crente fervoroso. Não é aquele amém de crente frio assim, que diz amém. Não é verdade? Dê um amém vigoroso aí. Coloque seu amém aí no chat, tá? Para a gente acompanhar aí vocês que estão apercebendo. Olha aí, ó, que maravilha. Olha aí, ó. Amém. Glória a Deus. Aqui teve um amém aí, rapaz, que até agora eu estou contando os M's, vou passar a eternidade contando esses M's e não vou acabar, acho que foi de Oscar. Glórias ao Senhor. Amém. Amém. Pastora, finaliza aí com a palavra final aqui, que Deus abençoe ricamente esse povo maravilhoso. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, queridos. Tenham uma boa noite. Em presença do Senhor. Começamos hoje a nossa leitura bíblica. Então, venha conosco, venha junto com a gente aprender mais, criar o hábito de ler todos os dias, né? E se você tiver alguma dúvida, você manda para a gente, pergunta, tá? Para a gente poder crescer no conhecimento, na graça do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Amém. Shalom. Deus abençoe.